Bom, pessoal, então vamos lá. A ideia aqui é a gente ser bem objetivo. Muita gente fala de bot, muita gente está falando sobre esse assunto que realmente traz para a gente aí muitas dúvidas, mas a gente não nega que é um assunto que coloca em evidência qualquer profissional hoje que trabalha com atendimento digital ou de alguma maneira com uma ferramenta que traz um dinamismo de interações aí entre qualquer marca e qualquer consumidor. Para quem não conhece, a High Platform hoje é a maior plataforma de atendimento ao consumidor do Brasil. Hoje a gente atende grandes marcas aí como Sky, Netshoes, Dafit, Porto Seguro, Grupo Banco do Brasil, Mafra Seguros, enfim. O site da High Platform está disponível para a gente explorar um pouquinho mais. E a gente acredita que um bom relacionamento começa com um cumprimento, né? Então, boa tarde a todos. Oi, né? É o nosso nome e a plataforma está aqui para poder atender a todos os anseios aí de atendimento. Para quem não me conhece, muito prazer. Sou Juliano Melchior, sou formado em economia, fiz um MBA em administração, tenho mais de 15 anos aí de atuação no mercado digital. Hoje sou especialista em negociação pela HBX, que é a plataforma de Harvard para educação à distância. E hoje sou responsável aqui pelos negócios estratégicos da High Platform. Fica o convite aqui do meu LinkedIn, todos vocês que estiverem aí, vamos nos conectar, vamos compartilhar conteúdos aí interessantes para a gente poder manter a conexão. Tá bom? Sem mais delongas, a ideia hoje é a gente falar sobre bot na prática para sua estratégia de marketing digital. Esse foi um tema que, conversando aqui na empresa, a gente resolveu fazer esse webinar para dar oportunidade aí para todos aqueles que não puderam, de alguma maneira, participar nos dois grandes eventos que eu tive o privilégio aí de ser convidado para participar lá em Porto Alegre, na Maratona Digital, onde eu apresentei essa palestra e foi realmente um sucesso. E aqui no E-Commerce Brasil também, ambas as casas com mais de 200 pessoas, então a gente resolveu dar oportunidade aí para ampliar e falar um pouquinho mais sobre as oportunidades que a gente pode trabalhar com o bot na prática para as estratégias, tá joia? Então, essa é a nossa agenda. A primeira coisa, eu não sei o nível de cada um que está aqui assistindo. Pode ter pessoas que já são muito sêniores, que já sabem o que é bot, que já têm realmente um conhecimento vasto, e pode ter pessoas iniciantes. Então, vamos interagir, coloca aí quem está começando, quem quer saber o que é bot, quem já sabe que é o que é bot e quer saber mais. Vamos tentar nivelar e tentar entender o perfil de todo mundo que está aqui participando desse webinar, tá joia? Então, como eu não conheço vocês ainda, eu coloquei uma pauta que talvez possa atender todos vocês, dos mais iniciantes aos mais seniors, tá joia? Então, o que é bot, para que servem? Vou falar a diferença entre bot e FAQ, obviamente, como que eu uso isso na prática e finalizo aí com alguns cases, tá bom? Então, basicamente, pessoal, quando a gente fala de bot, a gente tenta simplificar, mas basicamente são softwares que utilizam de motor semântico, né, que processam informações e dados, aproximando linguagem computacional e natural, utilizando a inteligência artificial e integração de sistemas, tá? Traduzindo em miúdos, né, para que serve, que é o que interessa para a gente. Se eu tivesse que resumir numa única frase, basicamente é otimizar a comunicação, processos e a prestação de serviço das empresas no ambiente digital. Tá joia? Então, é uma maneira genérica, mas que talvez abrange aí todas as utilizações. Tá joia? Primeira coisa que eu gosto de deixar muito claro por onde eu passo, né? Bot não é FAQ, embora a FAQ normalmente esteja contida dentro de um bot, tá? E aqui, esse slide aqui virou um clássico até das nossas apresentações, porque hoje, por ser um assunto muito novo, embora não para a High, que a gente tem cases aqui desde 2012, então a gente já consegue compreender a maturidade do que significa um bot, né? Mas muitas empresas, elas surgiram há pouco tempo, e muitas vezes a gente acha e vai com uma expectativa de um bot e no fim a gente encontra uma FAQ, tá?
Então, a FAQ basicamente são as perguntas frequentes de um site, de um assunto, de um serviço, onde você coloca no máximo ali uma automação para entender a semântica, né? Não existe uma conversa, não existe uma experiência, né? Basicamente são perguntas e respostas. Quando eu falo de bot, isso vai muito mais profundo, né? E essa comparação é até injusta eu fazer, mas é necessária. Quando eu falo aqui de bot, automatização de processos, seja ele interno, seja um processo de venda, de pós-venda, de logística reversa. Quando você fala de processos, os processos eles são o que move uma empresa. E esses processos eles estão em todos os lugares, desde as interações dentro de um RH, por exemplo, até realmente os processos de venda. Quando eu falo transações complexas, eu preciso integrar com sistemas legados, eu preciso integrar e oferecer maneiras de trazer a automação para todos esses processos. Se eu quiser falar de automação e possibilidade de checkout de vendas, principalmente para o público de e-commerce, quando a gente fala que um bot é capaz da gente colocar o checkout ali e manter aquela experiência única num único canal, isso faz muita diferença para o teu consumidor, tá joia? Customer Experience, então melhora a experiência dos consumidores e leads. Quando a gente fala aqui de interação, quando a gente fala realmente de trazer uma experiência para o teu consumidor, os canais de atendimento e os canais de interação devem oferecer uma experiência agradável, senão o consumidor vai embora. E isso não existe dentro de uma FAQ, isso pode ser encontrado dentro de um bot. Tá joia? E aí eu fecho aqui, basicamente, que existe uma linguagem natural, que a gente brinca que é uma humanização sem humanos. É óbvio que o humano nunca vai ser substituído, mas aqui a gente traz a aproximação daqueles processos que não fazem sentido a gente dedicar a inteligência de um ser humano para algo que a gente pode processualizar, que a gente pode trazer uma experiência bacana para o consumidor automatizando esse processo. Tá bom? E, obviamente, usando a inteligência artificial para isso, com o ensino dessa máquina. Então, é o machine learning. Tá joia? Quem tiver dúvidas aí sobre esse slide, vai deixando aí para o Diego que a gente vai interagir, tá bom? Traduzindo aqui na prática, o que seria, Se eu estou falando na prática, eu começo com os tipos mais comuns de chatbot. E aí eu vou falar nos canais do seu site, da tua presença digital propriamente dito. Pode ser no Facebook Messenger, como eu trago o exemplo do nosso cliente aqui da Netshoes, que utiliza também do canal em aplicativo de celular. Pode ser um site mobile, pode ser um aplicativo de celular, mas os meios mais comuns aqui é o Messenger do Face, o aplicativo e no site, tá bom? Vamos lá. Fala eu aí, digita sim, quem quer reduzir custo, quem quer aprender e saber como que reduz custo com o nosso chatbot. Então, se a gente falar de estratégia de marketing digital, muitas vezes a gente está pensando só na imagem da empresa, mas a gente tem que pensar que o marketing está em todos os canais, em todas as nossas atuações enquanto companhia. Então, eu vou passar uma agenda aqui falando de custos, então como que a gente pode reduzir custos, que a gente pode aumentar a venda. Tem alguém interessado em aumentar a venda aí, sim ou não? Coloca aí vendas, quem quer vendas, escreve vendas aí. Ou quer escalar a captação de leads, escreve leads, tá joia? Melhorar a comunicação com o consumidor, personalizar esse tratamento e atendimento, tá joia? Aumentar a disponibilidade da empresa para o consumidor. Quem que não quer? Que empresa que não quer estar disponível para o seu consumidor? Só aquela que não quer vender. Tem alguém que não quer vender aí? Alguém que não quer tratar o seu consumidor? Acho que não, Então, ofertar produtos e serviços. O Diego está me trazendo aqui que a galera está interessada em vendas. Show de bola. É o segundo, podia ter deixado por último aqui para gerar uma expectativa, Mas enfim, já a gente chega lá. Show de bola. Pessoal, quando a gente fala de redução de custo no marketing digital, se eu pegar o exemplo aqui do e-commerce, por exemplo, 70% dos atendimentos são dúvidas de primeiro nível, são aquelas dúvidas automatizáveis, são aquelas dúvidas que eu não preciso da inteligência de um ser humano para responder. É até um desperdício, na minha opinião, até uma ofensa, você colocar um ser humano, por mais iniciante que seja esse profissional na sua vida profissional, não merece estar ali para responder perguntas que são automatizáveis. De cada 10, 7 são desse tipo. Tá joia? Então,
aqui já é uma maneira da gente pensar em como que a gente pode colocar uma ferramenta como essa. E aí eu já deixo aqui um gatilho para vocês pensarem em relação a custo-benefício, ou seja, a ferramenta se paga, tá? Então, se eu tiver que usar essa moeda, o tanto que eu economizo já vira o meu próprio ROI, tá bom? Quando eu falo aqui em resolver problemas sem a necessidade de humanos, normalmente eu preciso de integração de sistemas. E aí, quando eu falo de problema, eu já não estou falando de dúvida, né? É uma relação com o teu consumidor que ela precisa acontecer de uma maneira estruturada. E essa estrutura, normalmente, estão nos sistemas das empresas, que eu preciso ter condições, dentro de um chatbot, de fazer essa integração de uma maneira que eu não dependa de técnicos, que eu não dependa de pessoas altamente qualificadas e especializadas. Se eu tiver uma ferramenta que consiga integrar sistemas de uma maneira com pequeno treinamento, eu faço essa integração, poxa, eu estou economizando aqui uma energia violenta das companhias e das equipes, tá bom? Quando eu falo aqui de reduzir erros e processos manuais, né? A gente sabe que tudo que depende de interação com o humano vai depender realmente da atenção desse ser humano que está trabalhando. E muitas vezes esses processos manuais têm erros, né? Isso acontece com vocês na operação de vocês, sim ou não? Vai dando feedback para a gente aí. Mas um exemplo que eu trago aqui é a troca, né? Se eu estou falando de uma escola ou de um grupo de educação, por exemplo, eu posso automatizar processos em portaria, secretaria de universidades, nas escolas, OCR para leitura de imagens e fotos. OCR é uma linguagem mais técnica, para quem não conhece, mas é uma tecnologia que a gente usa para ler imagens. Então, você imagina só o teu chatbot lendo um documento. Se você tem uma empresa que precisa, de alguma maneira, em algum processo, ler um documento, ou que o seu consumidor envie um documento para você, que maravilha seria se esse consumidor não precisasse digitar os dados deste documento e o próprio chatbot ler, sim ou não? E aí, isso a gente evita, né? Se eu tirar a digitação de um documento, obviamente que eu estou evitando um acesso a erro, tá joia? Processos de RH, só para a gente simplificar aqui, questão de erros manuais. Eu sempre exemplifico, para quem é empreendedor, tem empreendedor aqui na nossa plateia aí ou não? Na nossa plateia digital, quem é empreendedor, deixa aí empreendedor, para a gente entender se tem empreendedores aí quem está participando. Você sabe que contratar um funcionário hoje, principalmente nas leis do Brasil, se você erra a carteira de trabalho de qualquer funcionário, isso é um risco violento do ponto de vista trabalhista, tá joia? Então, ninguém quer correr risco ou quer minimizar esses riscos, né? Então, a troca de documentos, a troca de informações intradepartamentais também reduz custo. Porque a partir do momento que eu otimizei esse processo, eu consigo fazer com que esses riscos sejam minimizados, tá legal? Para finalizar aqui, eu poderia falar muitos outros temas aqui para reduzir custo. Eu vou finalizar aqui com a retenção e aumentos bruscos de atendimento. Quando eu estou falando aqui de sazonalidade, recalls, crises, né? Imagina uma indústria automobilística que precisa fazer um recall, tá joia? Então eu preciso dar vazão a esse momento da empresa de atendimento esporádico, de um atendimento que não faz parte da rotina, tá joia? E fica fácil da gente entender quando a gente pensa numa Black Friday, quando a gente pensa num Dia das Mães, nas datas comemorativas de uma maneira geral, eu consigo me planejar. Mas quando é uma crise, e quando eu tenho realmente uma necessidade de escalar o meu atendimento em tempo rápido, sem que eu tenha capacidade de me preparar antes, né? Então, o bot te traz outro benefício na redução de custo, que é a escala para te atender no momento que você precisa. Tá legal? Beleza, pessoal. Agora, quem tiver mais dúvidas aí sobre redução de custos ou ideias que queiram tirar, pode falar para a gente aí, deixar a informação. E já deixo um spoiler aqui que no final, quem tiver a fim de contratar a ferramenta da RAI, a gente vai deixar um link exclusivo para poder fazer a sua intenção de compra, tá? A gente vai fazer uma condição mega especial aí para quem estiver participando aqui do webinar, tá joia? Então compartilhem aí que até o final a gente libera esse link para vocês. Galera, vendas, que aí o pessoal demonstrou interesse. Vou tomar um golinho de água aqui só para molhar a garganta. Quem queria falar de vendas, né? Pessoal,
como que eu uso um chatbot não só para reduzir custo, né? Como que a gente brinca que a gente atua nas duas pontas, né? A gente maximiza o lucro com o bot, porque eu reduzo o custo e aumento as vendas. Então essa maximização ela acontece a partir do momento que eu posso fazer do bot o meu funil de vendas. Eu consigo parametrizar o meu bot de uma maneira que aquela interação para o fechamento de negócio aconteça exclusivamente para aquelas pessoas que estão de fato interessadas. Tá joia? Quem está com dúvida sobre o seu produto, quem está com dúvida sobre o seu negócio, quem está pensando ou está com uma intenção, talvez não imediata, o bot pode tratar todo esse pessoal com qualidade. Tá joia? Ele vai qualificar o teu lead a partir do momento que você desenha a sua estratégia de vendas de uma maneira automatizável. Né? Essa conversa que eu comentei no primeiro slide, da diferença da FAQ para o bot, ela se faz presente aqui. Porque eu consigo construir um diálogo, eu consigo construir uma conversa pertinente. Tá? Eu vou falar sobre isso, né? A pertinência na ação ativa de assistência na venda. O que é isso? Se eu estou falando de um e-commerce, e aí fica mais fácil de exemplificar com o e-commerce, eu estou numa sessão, e ali naquela sessão de roupas, por exemplo, se são roupas femininas, e ela está na sessão de vestido, tem um vestido curto, tem um vestido mais longo, o bot pode fazer essa interação, ele pode sugerir, sem ser aquele vendedor chato de loja que a gente fica sempre incomodado, na verdade. Né? Então, a pertinência do bot pode ser configurável também. Então, eu quero que ele haja na maneira ou no gatilho XYZ. Tá joia? Esse gatilho vai ser a informação necessária para a gente poder fazer uma assistência adequada. Tá bom? Quando eu falo aqui aumento de ticket médio, através do cross-sell, de produtos e ofertas, imagina o seguinte, eu dou o exemplo da flor. Né? Você vai comprar uma flor no site, e hoje passou agora, Dia dos Namorados e tudo mais, a gente viu muita dessa oportunidade. Basicamente é o seguinte, você vai lá, compra teu buquê, tá joia? Na hora que você está fechando a tua compra, imagina o bot fazendo uma oferta. Porra, escreve um cartão. Poxa, envia aqui uma embalagem, põe a sua embalagem dentro de um mais bonita, né? E aí nessa você põe um cartão por R$10, põe uma informação por mais um vaso por mais 15 e assim por diante. E ali você consegue aumentar o ticket médio de uma venda que seria de, sei lá, R$50, mais 15, 20. Seria bom ou não a gente ter um aumento de ticket médio de 20, 30, 40%? Quando eu falo aí de e-commerce, poxa vida, cada percentual aí representa muito, né? E eu não pulei por acaso aqui a recuperação de carrinho à toa, porque a gente tem a oportunidade de usar o chatbot como um recuperador de carrinho. Alguém de vocês aí que trabalha com e-commerce tem problema ou não? Quantos % da tua venda hoje pode deixar de ser feita ou de recuperar em função do carrinho que se perdeu, ou enfim, aquela compra que parou ali no momento de passar o cartão? Né? Então, o bot ele pode ajudar no momento que a gente fez a compra, né, ou que você voltou, ele volta e fala, poxa, você parou sua compra aqui, vamos terminar aquilo que você começou? E aí você consegue recuperar. E nós temos dados aqui dentro da empresa que a gente consegue recuperar em torno aí de 40% das vendas que tem dentro dos carrinhos que estão abandonados, que a gente fala. Né? Então isso, quando a gente fala de vendas, também é um grande ativo. Tá? Bom, vendas também é um assunto super vasto. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre como utilizar, que eu não passei aqui nesse slide, por favor, deixam aí as suas mensagens, tá bom? Quando eu falo escalar a captação de lead, basicamente, pessoal, é estimular a conversa utilizando ou o Facebook Messenger ou os visitantes realmente utilizando o bot ativo, tá? Que a gente chama de broadcast. E aí a maneira que você está tratando esse lead, que você vai captar o e-mail, o WhatsApp, o nome, enfim. A partir do momento que você fez a primeira interação, aquele consumidor, aquela pessoa que interagiu contigo, nem que foi o primeiro oi,
né? A hora que ele deu o primeiro oi, ele passa a ser um lead para você. E a maneira como você vai trabalhar esse lead é que vai fazer a diferença. Mas muitas vezes, dentro da tua estratégia de marketing digital, às vezes vocês ficam pensando só de, poxa vida, eu tenho que ter um bot e tudo mais, e esquece de estruturar que isso é um canal novo. É um canal onde você pode captar esses leads. E aí todos esses leads a gente consegue fazer a interação, tá bom? Beleza. Quando a gente fala aqui de melhorar a comunicação com o consumidor, basicamente eu consigo dar precisão, né? Eu consigo sugerir a melhor compra, eu consigo otimizar o input de dados. Isso significa, só para exemplificar, né? Não digitar 2 vezes o mesmo dado. Então, se tudo isso eu consigo fazer, inclusive ajudando com uma navegação, aqui eu trago, eu faço uma profecia, na verdade, né? Eu acredito que dentro das empresas, num curto espaço de tempo, a famosa intranet, extranet que as grandes empresas têm, eu acredito que serão facilmente substituídas por um bot eficiente, tá joia? Hoje, eu trago aqui a navegação assistida como um recurso do bot, né? Se eu tenho uma informação dentro de um e-commerce, dentro de um site, dentro de uma intranet, dentro de onde for, eu consigo fazer com que aquele assunto que foi digitado na interação com o meu assistente virtual, eu acesse essa informação direto. O bot te leva para aquela seção. Então você não precisa ficar. Né, antigamente tinha aquele mapa do site, do próprio site, para você encontrar a informação. Hoje não precisa disso. Se você tem um site que tem muita informação e precisa realmente de um auxílio, o bot pode te ajudar. E, obviamente, isso reflete numa comunicação direta, numa comunicação precisa, né, para o seu consumidor. Tá bom? A personalização de conteúdo. Pô, seria bacana, né? A pessoa gosta de carro, eu falo de carro. A pessoa gosta de vestido, eu falo de vestido. Quer dizer, eu posso personalizar aquele conteúdo de acordo com o gosto do meu consumidor. Através de na hora que eu, principalmente falando de e-commerce aqui, se eu logo, né, eu posso usar o bot como uma ferramenta de login, né, do próprio website. E ali eu consigo personalizar todo esse conteúdo para eles, tá joia? Tirar dúvidas, vídeos, tirar dúvidas de conta em vídeos com dados reais, considere histórico de interações, enfim, toda essa personalização eu consigo fazer com o meu bot, tá joia? Quando eu falei aqui de disponibilidade, pessoal, a gente tem um case aqui dentro da empresa que só pelo fato da empresa estar disponível para o seu consumidor 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele aumentou em 40% as vendas dele, tá joia? Então, muitas vezes a gente não pensa na disponibilidade. Né? Poxa, eu preciso ter alguém para atender depois do horário, no fim de semana, enfim, em todos os horários que não tem um humano ali para poder fazer aquele atendimento de qualidade. Então o bot também traz para você a capacidade de te deixar, né, deixar a sua empresa disponível para o seu consumidor na hora que ele quiser, no dia que ele quiser. Tá bom? Agora, o grande diferencial, pessoal, e aí eu gosto muito desse slide aqui, porque eu poderia ter a apresentação inteira só falar disso, tá joia? O grande valor do bot, e ali você vai conseguir fazer realmente se tornar diferente, né, e colocar a tua empresa num nível de relacionamento com o consumidor avançado, a partir do momento que você tiver condições de oferecer serviço para o seu consumidor. Tá? O serviço ele pode ser um status de pedido, ele pode ser a segunda via de boleto. Né? Tem gente de e-commerce aqui, sim ou não? Se tiver gente de e-commerce, vocês vão concordar comigo aí que a maior parte dos contatos que vocês recebem das pessoas que compram no e-commerce de vocês, basicamente é saber quando que vai chegar o meu pedido, né? Em que lugar que está, e obviamente se ele perdeu a data do boleto pedindo segunda via. Nessa época agora, com a crise aí, com a greve dos caminhoneiros, que a gente vem vivendo aqui no mercado nacional, essa situação, a gente percebe muito, muito mesmo, a escala que o bot trouxe para poder dar vazão às informações que os consumidores querem para poder saber do seu pedido. Né? A gente muitas vezes não para pensar, né? Quando a gente está na empresa, a gente vive
o drama, né? Mas quando a gente é consumidor, a gente quer saber do produto aqui dentro da tua casa. Você quer usar o teu produto. Basicamente é isso. E aí a maneira como isso vai sendo feito, a gente vai entendendo. Só um minutinho aqui, pessoal. Legal. O Diego está me trazendo aqui a pergunta da Fernanda. Você quis saber aí sobre tempo de espera, Fernanda. Pelo que a gente pôde compreender aqui da sua pergunta, na verdade é instantâneo, tá joia? A base de conhecimento de um bot, ela obviamente é pré-planejada. A gente vai trabalhar a base de conhecimento para cada empresa, em cada segmento, dentro do universo de cada negócio. E a gente tem especialistas para fazer isso. E obviamente a gente não vai conseguir abranger 100% num primeiro momento do seu negócio. Então, tudo que estiver dentro da base de conhecimento, a gente vai responder instantaneamente. E se aquela resposta ou aquele contexto não existir para a pergunta que o teu consumidor fez, a gente vai sinalizar de uma forma amigável, como uma relação qualquer de uma conversa. Então, se você me perguntar algo que eu não sei, eu vou pedir um tempo para ti para poder te responder. O bot faz da mesma forma. Então, se algo é feito ou é respondido, mas a hora que você digita é instantâneo, né? Basicamente, a inteligência artificial traz essa instantaneidade. Então, a gente brinca que a gente tira a ansiedade de qualquer consumidor. A partir do momento que eu tenho a resposta, ela é dada no momento que você pergunta, tá bom? Se eu respondi, deixa um ok aí. Se eu não respondi, por favor, traz de novo aí a sua questão. Voltando aqui à questão dos serviços, quando eu falei de status de pedido, segunda via de boleto, mas imagina uma empresa que faça cobrança, tá bom? Hoje, a situação que o brasileiro vive é muito comum você pegar consumidor que está inadimplente, tá joia? E de que maneira que você trata a inadimplência, né, aquele cliente que deve, né, de uma maneira cordial, de uma maneira educada, de uma maneira que você garanta a privacidade do teu consumidor. Poxa, quem está devendo, muitas vezes não está devendo porque quer, na maioria das vezes, pelo menos deveria ser assim. E aí, se você oferece um canal, se você oferece para esse consumidor uma maneira amigável para ele se comunicar contigo, ou de alguma maneira ele negociar com você, né, sem a interferência ou a exposição da pessoa, o bot pode fazer tranquilamente esse papel. Tranquilamente. E aí, obviamente, você tem um sucesso maior a partir do momento que você diminui os seus devedores, tá joia? Então, a inadimplência também é uma outra aplicação de um serviço extremamente eficiente que a gente pode oferecer. Agora, problemas de helpdesk, problemas de reset de senhas, né, solicitação de troca de produtos, tudo isso são problemas cotidianos que a gente tem dentro da empresa e que a gente também pode utilizar o bot para fazer isso. Parece que a gente tem mais alguma pergunta aqui. O Diego vai me passar aqui. Espera aí só um pouquinho. Júnior Cunha. Vamos lá, Júnior. De onde você é, Júnior Cunha? Deixa a sua cidade aqui. Legal. Júnior, seguinte, o bot é um canal, né? Se você não contar para alguém que você existe, ninguém vai te conhecer. Então, basicamente, quando a gente fala de bot, é um canal. Ele está de uma maneira você precisa convidar o teu consumidor a vir até você. Tá joia? Normalmente isso é feito dentro dos canais tradicionais de comunicação, seja offline ou online, ok? Por exemplo? São José do Rio Preto. Muito bom, muito bom. Interior presente aqui, show de bola. Então, você precisa convidar o teu consumidor, você precisa falar para ele que você está disponível 24/7 e que você oferece os serviços da sua empresa para esse consumidor na hora que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Então, a partir do momento que você comunica dentro da tua estratégia de comunicação esse canal de atendimento eficiente, obviamente você vai começar a educar o teu consumidor a usar esse canal. Tá? O bot hoje, embora ele já exista há muito tempo,
Os consumidores eles ainda têm muita dúvida, né, e muito preconceito até certo ponto para usar o bot, né? Vocês podem concordar comigo que existe ainda essa resistência do consumidor. Por quê? Por causa da experiência. Muito bot está sendo vendido como bot, na verdade é uma FAQ. Não tem conversa, é uma relação dura, é uma conversa que não traz nenhuma experiência bacana e nem resolve problema, deixa o consumidor mais irritado, na verdade. Então, isso não é um bot, isso é uma FAQ, tá joia? Então, a partir do momento que você faz uma comunicação adequada, traz o teu consumidor e ele consegue resolver o problema dele, ou ele consegue entender que ali você de fato está oferecendo um serviço de valor agregado, você pode ter certeza que ele vai continuar contigo e vai inclusive divulgar o teu canal para quem ele conhece. Beleza? Tem mais uma perguntinha aqui. Tem mais uma pergunta da Cristina. Ela falou que você falou bastante sobre o uso de bot para vendas. Perfeito. Mas ela quer saber no caso de uma instituição que não trabalha com vendas e faz apenas divulgação institucional. Uma empresa que trabalha na seção de mídias sociais do Exército Brasileiro. Maravilha. Como que é o nome dela, perdão? Cristina. Cristina, coloca aí da sua cidade, de onde você é, Cristina. Vamos lá. Eu estou no slide de serviços, né? Se você não vende, você pode prestar serviços. Você falou aí mídias sociais para o Exército, né, joia? Se você tem uma empresa que faz prestação de serviço para o Exército Brasileiro, que tipo de informação ou que tipo de conteúdo seria interessante para o seu público? Essa é o mindset que você tem que pensar. Que tipo de oferta que você pode fazer? Se você imaginar que o bot é uma grande API, né? E aí, para quem não está ainda familiarizado com essa linguagem, ele pode ser moldado, vamos falar assim, para qualquer tipo de situação. Né? Então, que tipo de interação que você quer ter com o seu público? Eu não consegui entender muito bem qual que é a tua atuação. Mas o bot ele não é só venda, ele é prestação de serviço. Eu trago aqui só um minutinho antes da próxima pergunta, só para eu finalizar esse slide aqui. Agendamento de consultas. Né? Eu estava na palestra em Porto Alegre, quando eu trouxe esse exemplo, né, uma pessoa que estava assistindo, ela no final da palestra veio falar comigo e ela falou assim, poxa vida, eu trabalho numa rede de clínicas, né, e eu preciso, é um grande problema para mim, para eu poder fazer a gestão das agendas dentro da minha rede de clínicas. Então, eu trabalho aqui na RAI com empresas que fazem agendamento de consultas, e aí essa solução ela é extremamente fácil da gente fazer. Então, a partir do momento que um paciente desmarcou a sua consulta, automaticamente isso libera no sistema e o bot pode preencher isso com outra pessoa. Então, essa gestão ela passa a ser automatizada. Serviços como esse são perfeitamente automatizáveis. Né? Então, é como se fosse a sua secretária, né, automática. Né? É mais ou menos isso. Tá bom? Temos mais uma pergunta aqui antes de ir para os cases. Vamos lá. Na verdade, da Cristina ainda, ela é de Brasília. Oi, Cristina, de Brasília. Maravilha. Ela falou sempre que ela faz a divulgação institucional do órgão que ela trabalha. Então, talvez pergunta sobre como funciona, quais são as ações que eles estão fazendo no momento, enfim. Olha, institucional talvez seja a maneira mais prática da gente automatizar, né? Porque são informações. Tá joia? A gente está trazendo uma comunicação informativa. Ela não necessariamente depende realmente de uma interação do teu público, tá joia? Agora, o Exército Brasileiro, legal. A quem interessa o Exército Brasileiro? A todos os brasileiros que, né, de alguma maneira, têm interesse aí na segurança nacional, quer entender sobre as fronteiras, quer entender sobre, né, qual é o nível de segurança que nós temos, enfim. Todos esses assuntos possivelmente vocês dominam. Né? E todos esses assuntos são perfeitamente parametrizáveis dentro de um bot. Porque eu sempre brinco, né? A maneira como o brasileiro tem de ele pode perguntar, considerando todos os regionalismos que nós temos no extenso país que é o Brasil.
A maneira que eu faço uma pergunta no Nordeste, no Norte, no Rio Grande do Sul, muitas vezes tem a mesma resposta, mas a forma como eu pergunto, ela varia. Né? E o bot está aqui exatamente para compreender essas diferenças regionais, para compreender essas diferenças que eu tenho, para achar a mesma resposta e o bot ser a ferramenta adequada para poder entregar essa resposta do jeito que você quer. Tá joia? Então, basicamente, a sua informação ela pode ser acessada ou parametrizada num bot de uma maneira muito direta e eficaz para responder isso de forma automática, tá bom? Então, não sei se eu respondi, espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Cristina, mas se tiver, pode mandar mais uma rodada aí que a gente tenta esclarecer, tá bom? Pessoal, avançando aqui para a nossa parte final do webinar, eu vou falar um pouquinho aí de 2 cases que nós temos aqui dentro da casa e um case que eu adoro, que é um case internacional, e aí a gente finaliza com mais perguntas para quem quiser, enfim. E aí a gente vai liberar para vocês um link para poder fazer a inscrição. Quem tiver algum interesse em receber uma demonstração, em testar a nossa plataforma, enfim, nós vamos deixar um link já para vocês fazerem o cadastro aí e a nossa equipe entrar em contato com vocês. Beleza? Bom, não poderia deixar de lado aqui a Netshoes. Netshoes talvez seja aí, se não for o maior, um dos maiores e-commerces do mercado brasileiro. Uma marca já reconhecida não só no Brasil, mas na América Latina. Então nós temos operação aqui no Brasil, no México e na Argentina, tá joia? E basicamente eles tinham um desafio que era aumentar a satisfação do cliente diminuindo esses custos de atendimento. Né? Eles tinham uma estrutura extremamente parruda, né, para poder fazer todos esses atendimentos e basicamente com a instalação do bot a gente conseguiu automatizar toda a experiência do consumidor através da navegação assistida. Você imagina o volume de SKU, né, o volume de categorias que a gente tem dentro do e-commerce como a Netshoes, que é um marketplace, e a gente consegue dar a assistência para todos esses consumidores para que eles consigam encontrar aquele produto. Né? Tem uma camiseta do tamanho XPTO, tem a camisa do time numa edição limitada, enfim, tudo isso gerava um volume de atendimento na central de atendimento 0800 violenta. Né? Basicamente, por informação e depois que a pessoa comprava, para saber quando que aquele produto ia chegar. Né? A gente brinca que comprar em e-commerce é como se a gente desse um presente para a gente mesmo, né? Porque a gente chega em casa e tem lá uma caixinha nos esperando. E aí, então, essa é a grande inspiração ou é a grande ansiedade de quem compra no e-commerce, é aguardar o teu produto. Ele quer saber onde está, que pé que está, se já chegou, já faturou, saiu da transportadora. Quer dizer, a gente tem algumas integrações com todos os operadores logísticos, principalmente aqui dentro da Netshoes, para poder oferecer esse serviço. Então, a partir do momento que a gente instalou o bot, basicamente os contatos na central de atendimento para saber esse tipo de produto se encerraram. E basicamente o resultado foi esse, né? O aumento de 50% na produtividade da equipe e a gente conseguiu reter 60% na central de atendimento. O que significa isso? A retenção. O conceito de retenção é você não sair do canal. É eu entrar dentro do canal e resolver o meu problema sem precisar passar dele para um humano, né? Sem passar dele para fazer um contato ou num chat propriamente dito humano ou num 0800, por exemplo, tá joia? Então esse foi um grande resultado aí para a gente e que até hoje é mantido aí pela Netshoes, tá bom? Eu comentei em algum momento para vocês sobre serviços, né, e redução de custos para poder atender em portarias, né, em secretarias. Então, aquele dado que eu coloquei no início da apresentação, ele basicamente tem a ver com o Edu. O Edu foi o avatar que o Grupo Ânima Educação, para quem não conhece, é um dos maiores grupos de educação do país. Aqui em São Paulo, quem for de São Paulo vai reconhecer a Universidade São Judas, tem toda a Sociesc lá em Santa Catarina, enfim. O Grupo Ânima é um dos maiores e eles tinham um desafio que era desafogar a secretaria, né, oferecendo atendimento eficiente para os seus estudantes. Pô, você quer saber a nota que você tirou na prova, o boletim que você desenvolveu ao longo do seu bimestre? Para que você vai ficar numa fila de secretaria?
Isso é uma informação completamente automatizável. A partir do momento que o professor foi lá e deu a nota, né, muitas vezes os sistemas de avaliação hoje já são digitais, é você integrar e conseguir fazer isso de uma maneira que você atenda o teu aluno. Ele vai fazer a grade do próximo bimestre, ele pode montar isso de forma digital. E aí hoje, se você chegar na portaria de uma das faculdades do Grupo Ânima, por exemplo, até o porteiro tem acesso ao bot. Por quê? Porque eles integraram completamente todos os sistemas. Então o porteiro consegue orientar onde que fica determinado departamento, qual é o nome do professor, qual é o nome daquele aluno, daquela aluna, enfim. Todas as informações que forem permitidas serem ditas, aquele funcionário vai ter acesso através de um bot. Então, ele passa a ser um prestador de serviço interno também, tá joia? Então, basicamente, a gente reduziu 80% na redução dos fluxos das secretarias e passou a ter uma gestão muito mais organizada e inteligente, contribuindo aí para o aumento de 70% da retenção dos alunos, tá? Eu falei muito de atendimento do quem é aluno, mas a gente também usa para vestibulares. Então, o cara quer saber a informação de onde que é o vestibular, quando que acontece, como que vai ser a correção da prova, o gabarito, enfim, as alterações, o boleto para poder fazer a inscrição, comprovante, o universo que você tem naquela prestação de serviço hoje dentro do Grupo Ânima é possível ser feito pelo Edu, que é o avatar aí do Grupo Ânima, tá bom? Aqui a gente exemplificou na UniBH, lá de Belo Horizonte. Para finalizar, pessoal, eu trago aqui um case internacional da KLM, que é um case que eu gosto muito, que ele simplifica e exemplifica essa experiência do consumidor. Tá? Ela traz para a gente a materialização de tudo isso que eu falei aqui no webinar. Eu trago uma redução de custo, eu ofereço serviço, eu ofereço venda, eu presto serviço, eu consigo fazer um atendimento pertinente, né, que é aquilo que eu falei de no seu vendedor chato, eu consigo perguntar de uma maneira inteligente. Então, essa é o case, é um videozinho de 1 minuto, eu vou pedir para vocês aí, para vocês acompanharem esse vídeo, que eu vou pôr aqui para vocês. Beleza, pessoal? Estão me ouvindo aí? Legal. Então, esse é o webinar de hoje, tá joia? Eu vou deixar aqui meu LinkedIn para vocês. Tem algumas dúvidas aqui que o Diego trouxe para a gente explorar um pouquinho melhor. Então, acessem aí o LinkedIn, me adicionem no LinkedIn, vamos criar essa conexão aí para a gente estar mais ligado aí, compartilhar conhecimento e assuntos aí do nosso mercado, tá joia? Então, deixa eu deixar aqui na câmera só para a gente voltar a conversar. Quem fez a pergunta, Diego? A Cristina. A Cristina de Brasília, certo? Maravilha. Ela pediu para a gente falar um pouquinho mais sobre vendas, né? Sobre a venda, na verdade, ela tem diversos tipos de maneira da gente poder pegar esse lead, tá? Então, se eu estou num e-commerce, tá? Eu vou dar o exemplo do e-commerce. Se tiver algum mercado aí que vocês queiram que eu dê o exemplo do teu mercado, coloque aí para o Diego que eu vou tentar exemplificar. Mas
se eu estou fazendo venda de um produto, tá, ou um serviço, né, no caso do e-commerce um produto, eu posso fazer o bot interagir com esse consumidor. Tá? Então, se eu dei o exemplo aqui da floricultura, o cara está vendo uma flor, eu não posso mostrar para ele, por exemplo, quais são os cartões para aquela ocasião daquela flor, né? Se eu estou dando, vou dar um exemplo aqui, né? Se eu estou dando uma flor para minha mãe, é diferente de eu dar uma flor para minha esposa, tá joia? E aí eu posso oferecer diversos tipos de cartão através do bot. O bot pode reconhecer que aquela flor, ela pode ser para uma mãe ou para uma namorada ou para uma esposa. E a partir desse momento eu posso sugerir para esse consumidor outras combinações de produto para compor aquele produto que eu estou vendendo. Né? Então, se eu estou trabalhando dentro de um contexto de venda, eu consigo fazer essas jogadas. E aí eu trabalho com temas, eu trabalho com marketing. Né? Se eu estou falando de time de futebol, por exemplo, por que eu não vou oferecer a meia? Por que eu não vou oferecer a chuteira? Por que eu não vou oferecer o calção? Tá joia? Então, tudo isso são vendas. Tudo essa é a maneira como o bot pode trabalhar para você. Tá joia? Se eu falar agora no universo de serviço, na qualificação de um lead, por exemplo, tem um colega nosso que estava discutindo outro dia, ele trabalha com agropecuária. Né? E ele falou, Juliano, como que eu consigo qualificar? Meu produto é muito específico. Né? Eu falo, excelente, se ele é específico, eu consigo parametrizar já todo o conhecimento sobre o meu produto dentro do meu bot, de uma maneira que aquelas dúvidas que eu sei que vão existir, o bot pode responder. E a partir dali, através de gatilhos mentais, através da maneira como a gente trabalha a venda propriamente dito, né, o processo de venda, eu posso conduzi-lo para que ele interaja comprando o meu produto, comprando o meu serviço, da maneira como eu quiser ou for assim a oferta daquilo que eu estou oferecendo, tá joia? Tem mais alguma coisa? Soraya quer saber se o chatbot pode transferir o atendimento. Claro, claro. Soraya, a pergunta foi se o bot pode transferir o atendimento. Básico, né? Como eu comentei, o nosso bot ele tem uma. E eu vou dar o exemplo da RAI, que é o exemplo que a gente tem aqui para oferecer e que até então é uma média de mercado, a gente tem uma retenção de aproximadamente 70% a 80%. O que significa isso? Que 20% a 30% não retém. Eu necessariamente dependo de um segundo estágio de atendimento para conseguir resolver aquele problema. E aí o bot faz essa transferência para se você tiver integrado com o chat humano, por exemplo, no caso da RAI que a gente oferece essa ferramenta também, ela faz a transferência de uma maneira harmônica. Né? O teu consumidor ele está conversando com o bot e se ele pedir para falar com o humano, ele automaticamente vira o card e eu entrego esse atendimento para o humano e o bot sai de cena. Tá? Isso é transparente. Mas poderia ser um formulário de e-mail, poderia ser um ticket. Todas essas soluções hoje nós temos, que é o que a gente chama aí realmente da oferta dentro da plataforma da RAI. Fernanda, você que trabalha aí com seguros, né? O Diego aqui trouxe a tua questão. Eu sou suspeito para falar, porque a gente tem o Grupo Segurador Banco do Brasil, Mafra Seguros, que utilizam do nosso bot, tá? Tem um piloto que nós já estamos fazendo com a Porto Seguro. Agora, eu não sei qual seria o teu uso, né? Você quer usar o teu bot você tem uma corretora de seguros, imagino eu, e ali você pode fazer até a renovação. Né? O bot pode estar cadastrado junto na tua base legada e te avisar automaticamente todas aquelas apólices que estão vencendo na semana, no dia, enfim, e te ajudar a fazer essa primeira interação. Se tiver no Facebook, por exemplo, é possível a gente fazer até um push notification para poder chamar o teu consumidor ou o teu cliente para poder fazer uma nova simulação ou uma renovação de seguro, coisas do tipo. E se você quiser captar novos consumidores nas redes sociais, por exemplo, a gente pode trabalhar de uma forma híbrida com a solução hoje nossa de monitoramento de redes sociais, te levando para o bot. Né? Então eu
capto essa menção nas redes sociais e ativo o bot para poder fazer esse primeiro atendimento. É possível a gente fazer, e é pertinente sim, o uso para seguradoras. A Heloísa está perguntando o que deve se levar em conta na hora de criar a personalidade do chatbot. Heloísa, personalidade do chatbot é a da sua empresa. Né? Você pode ser uma empresa arrojada, pode ser uma empresa conservadora, pode ser uma empresa despojada. Né? Se eu pegar a comunicação do Nubank com a comunicação do Bradesco, é diferente, né? O approach. Então, quem determina a personalidade é o teu produto, o teu serviço e o teu mindset enquanto dona da empresa, se você for a dona da empresa, ou se você for a diretora de marketing, ou quem está ali definindo, né, a persona. Agora, tem que estar em linha com a tua comunicação estratégica. Né? O bot não pode falar uma língua e a empresa entregar outro tipo de serviço. Esse alinhamento ele tem que existir. E aí vai muito mais de uma estratégia de comunicação que o bot, obviamente, vai refletir, porque para poder fazer o cadastro da base de conhecimento, a gente utiliza aí pessoas capacitadas em linguagem, linguistas, né? Pessoas que são da área de jornalismo, comunicação, etc. Tá? Legal, Júnior. Quando a gente fala de chatbot, basicamente ele é um canal digital. Né? Então hoje um grande desafio é a integração do meio físico com o ramo digital, que é o que a gente chama do omnichannel perfeito. Né? Você conseguir fazer um atendimento nas lojas físicas, por exemplo, utilizando um canal digital. Vou dar um exemplo aqui de um caso que nós estamos em desenvolvimento e que em breve a gente vai colocar no ar, mas é de uma grande rede de lojas de pet shop, tá joia? Essa loja, ela quer disponibilizar, por exemplo, a assinatura de ração pelo chatbot. Então o chatbot vai orientar as pessoas a terem a assinatura da sua ração. Por quê? Porque se você tem um filhote, ele consome tantos por cento de ração por dia, esse pacote vai durar 1 semana, 2 semanas, e o próprio chatbot vai avisar se você quer autorizar a nova compra ou não. A partir do momento que você autorizou, basicamente ele te autoriza a passar na loja e pegar a sua ração. Então é uma maneira que a gente tem de fazer a interação. Se eu estou falando de uma loja de shopping, eu posso muito bem fazer a compra no site e retirar na loja. E aí toda a orientação para o seu look, enfim, ser feito pelo chatbot. Tá? São alguns exemplos que a gente pode dar aqui. O Heitor está perguntando se a High Platform já trabalha com WhatsApp, pois ele percebe que ainda está restrito para poucas empresas. Boa, como que é o nome dele? Heitor, muito obrigado pela pergunta. Tá? Acho que a tua dúvida deve ser a de muitos. O WhatsApp, para quem não sabe, é uma empresa do Facebook, né? O Facebook comprou o WhatsApp. E o WhatsApp ele tem políticas, né? E ele foi concebido para comunicação pessoa física, tá joia? Então a comunicação de duas pessoas, não a comunicação de uma empresa com pessoas. Esse perfil e essa maneira como o brasileiro hoje adaptou o WhatsApp foi uma surpresa para o próprio WhatsApp. Né? E isso gerou uma dúvida existencial do próprio WhatsApp. Então, no F8 do ano passado, né? O F8, para quem não sabe, é o principal evento do Facebook que acontece em São Francisco. Aconteceu no ano passado, esse ano aconteceu de novo, mas sobre o WhatsApp eles comentaram. Eles falaram, olha, nós vamos desenvolver uma plataforma para empresas, né? E a partir dali a gente vai disponibilizar para as plataformas utilizarem da nossa API para poder estruturar o atendimento no WhatsApp. Hoje em dia ele não está disponível, então não é possível nem com a RAI e nem com ninguém fazer. Esses atendimentos que existem hoje, embora seja proibido pelas políticas de privacidade do WhatsApp e do Facebook, infelizmente ainda existem plataformas que tecnologicamente se aproveitam para poder fazer o atendimento, mas não é permitido, tá bom? Então,
A RAI é uma empresa, é uma SA de capital fechado, nós temos investidores de venture capital, a gente é auditado interno e externamente, a gente respeita 100% das políticas de privacidade de todas as mídias. Então o WhatsApp hoje não permite fazer atendimento e por esse motivo a gente não tem a possibilidade de usar a plataforma para fazer o atendimento, tá bom? A Juliana está perguntando se o conteúdo do nosso chatbot, produto pela RAI, é feito pela empresa que contrata o produto ou pela gente. Juliana, obrigado pela pergunta também. O conteúdo ele pode ser feito pela empresa ou pode ser contratado pela RAI. Tá? Na verdade, embora nós sejamos uma empresa de plataforma, nós sejamos uma empresa que presta oferta, na verdade, à plataforma, né, a ferramenta, o único serviço que hoje nós comercializamos e oferecemos é o serviço de curadoria de conteúdo para o conteúdo inicial, né, para aquela carga inicial, considerando a persona, considerando os objetivos de negócio. A gente faz uma reunião com a empresa para entender realmente o teu negócio, e criar esse conteúdo inicial, mas também dar a manutenção e evolução desse bot. Né? Então, o nosso objetivo, como eu falei, a gente tem 70% a 80% de retenção. O objetivo sempre é agregar serviço através da integração de sistemas e de novos conteúdos que sejam feitos pelos linguistas. Tá bom? Isso aí? Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Já estamos indo aí para quase 1 hora de webinar. Queria agradecer aí a presença de todo mundo, a participação. Obrigado, a gente teve bastante gente aqui participando. Então, agradeço mais uma vez. Quem tiver perguntas pode mandar. Agora eu vou liberar o link para vocês, né, para quem quiser, tiver interesse para poder fazer a sua inscrição ou quiser entender um pouquinho mais, a gente vai liberar agora, né, o Diego vai colocar aí para a gente o link. Vocês espalhem esse link, mandem aí para as pessoas, coloquem aí que você, de alguma maneira, ficou sabendo do nosso webinar. E aí a gente vai fazer um atendimento especial, a gente vai fazer uma condição comercial para vocês, diferenciada para quem tiver interesse na contratação do nosso bot, tá bom? Então, ok? Tem mais alguma pergunta? Tá joia. Então é isso, pessoal. Vou liberar aqui mais um sonzinho aqui. Coloca aí pra gente, faz sua inscrição que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar aí tete a tete, numa condição para cada um de vocês, tá bom? Mas pode ficar tranquilo. A estrutura comercial basicamente é um setup e uma mensalidade. Tá? Vocês vão ter uma vantagem fantástica no setup. Basicamente é isso, que envolve toda a nossa estrutura aqui de pessoas especializadas para poder fazer essa parametrização. Enfim, a gente tem pacotes especiais aí para vocês. Tá bom? Fechou? Obrigado, pessoal. Tudo de bom aí. Até o próximo webinar.